A mudança para Évora trouxe uma mistura de ansiedade e expectativa. As ruas de calçada portuguesa, com seus padrões intrincados, eram novas para mim, assim como a casa que agora chamava de lar. O silêncio que envolvia o bairro era quase palpável, criando um eco da minha solidão. As caixas empilhadas no canto da sala pareciam simbolizar não apenas a minha mudança física, mas também o vazio emocional que me acompanhava. Enquanto organizava meus pertences, olhei pela janela e vi pessoas passando. O calor do sol da tarde iluminava os rostos alegres que se dirigiam à Praça do Giraldo. Lembrei-me das festas tradicionais que ocorriam ali, repletas de música e risos. Uma sensação de nostalgia me invadiu, eu costumava participar dessas celebrações em outras épocas da vida. O desejo de me integrar à comunidade cresceu dentro de mim. Decidi sair e explorar o bairro. Caminhei pelas ruas estreitas, admirando as fachadas coloridas das casas. O cheiro do pão fresco vindo da padaria local me fez parar por um momento. Eu precisava encontrar algo que preenchesse o vazio que sentia. Ao chegar à praça, fui recebida por uma atmosfera vibrante. A festa estava em pleno andamento, com dançarinos animados e barracas cheias de iguarias típicas. Foi nesse cenário efervescente que conheci um vizinho que se apresentou como alguém disposto a ajudar. Ele se aproximou com um sorriso amigável e ofereceu-se para carregar algumas das minhas caixas pesadas. A gentileza dele foi inesperada e, por um instante, senti uma conexão genuína ao seu lado. Conversamos sobre a cidade e suas tradições enquanto caminhávamos juntos até minha casa. No entanto, à medida que os dias passavam, percebi que essa conexão era superficial. Havia algo em seu olhar que não correspondia ao calor de sua presença física. Nossas conversas frequentemente giravam em torno do trivial, ele falava sobre as festas e eventos locais, mas nunca se aprofundava em sua própria vida ou sentimentos. Uma noite, enquanto observávamos o pôr do sol da varanda da minha casa, houve um momento de cumplicidade entre nós. Ele compartilhou uma história leve sobre sua infância em Évora e eu ri com sinceridade pela primeira vez desde a mudança. No entanto, logo após essa troca, voltei a sentir o peso do silêncio entre nós. A ideia de abrir meu coração para ele parecia assustadora, eu hesitava em dar um passo adiante em direção a algo mais profundo. A alegria momentânea deixava espaço para a dúvida: seria isso suficiente para preencher o vazio? A conexão inicial me intrigava, mas eu sabia que precisava ser cautelosa. Enquanto olhava para os campos ao entardecer, percebi que estava presa entre a esperança e o medo de me expor novamente ao sofrimento emocional. O brilho do sol refletia meu dilema interno: deveria arriscar tudo ou permanecer na segurança do silêncio? O sol se despedia lentamente, e a luz suave da varanda criava um ambiente acolhedor. A presença do vizinho ao meu lado era reconfortante, mas a insegurança me acompanhava como uma sombra. Conversávamos sobre trivialidades, mas havia um subtexto que não conseguíamos ignorar. O olhar dele, intenso e curioso, parecia me convidar a compartilhar mais do que apenas palavras. Em um momento de cumplicidade, decidi abrir um pouco da minha história. Falei sobre minha mudança para Évora, as memórias que deixei para trás e o desejo de recomeçar. Ele ouviu atentamente, seus olhos brilhando com empatia. Quando chegou a vez dele, compartilhou fragmentos de sua vida também, desafios e perdas que moldaram quem era agora. Essa troca de experiências nos aproximou de uma maneira inesperada. A tensão no ar aumentava enquanto as palavras se tornavam menos importantes. Sem pensar muito, inclinei-me em sua direção e nós nos beijamos. O mundo ao nosso redor desapareceu por um instante, tudo que restou foi aquele momento compartilhado sob o céu alaranjado. Contudo, assim que nos afastamos, uma onda de dúvidas invadiu meu coração. Aquela conexão momentânea poderia realmente aliviar o vazio que eu sentia? Nos dias seguintes, a rotina se estabeleceu entre nós. Encontrávamo-nos sempre que podíamos, trocando olhares cúmplices e sorrisos discretos nas esquinas das ruas de calçada portuguesa. Mas quanto mais tempo passava,
mais percebia que a profundidade da nossa relação era superficial. Conversas leves não preenchiam os buracos deixados por experiências não compartilhadas. Certa tarde, enquanto caminhávamos pela Praça do Giraldo durante um festival local, observei como ele interagia com outras pessoas à sua volta. A alegria genuína em seu rosto contrastava com o meu sentimento crescente de solidão. Ele parecia à vontade em meio à multidão vibrante, enquanto eu me sentia cada vez mais isolada em nosso pequeno mundo secreto. As risadas e os aplausos ressoavam ao nosso redor, mas não consegui ignorar a sensação de estar apenas na periferia da vida dele. Quando ele se afastou para cumprimentar um conhecido e me deixou sozinha por alguns momentos, fui tomada por uma onda de insegurança. O que estávamos construindo? Era apenas uma distração para ambos? Após esse dia agitado, voltei para casa com a mente confusa e o coração pesado. A conexão física era intensa e imediata, no entanto, as conversas profundas eram raras como pérolas em um mar revolto. O peso do segredo entre nós parecia aumentar a cada dia, eu desejava mais do que simplesmente ser uma escapada temporária na vida dele. Naquela noite, enquanto observava as estrelas pela janela da varanda, questionei se deveria confrontá-lo sobre meus sentimentos reais ou continuar nesse jogo de incertezas. O medo de ser descoberta me paralisava, o vazio emocional permanecia ali, como um eco distante das promessas não cumpridas. A decisão pairava no ar como uma nuvem carregada prestes a se romper. E assim segui adiante sem saber qual caminho escolheria na próxima encruzilhada emocional que surgiria diante de mim. Enquanto os dias passavam, a rotina se tornava cada vez mais opressiva. Eu o via frequentemente, mas as conversas pareciam dançar em torno de um vazio que não conseguíamos preencher. As palavras trocadas eram superficiais, como folhas secas sopradas pelo vento. Ele chegava com um sorriso, sempre prestativo, mas havia algo em seu olhar que me deixava inquieta. A conexão parecia mais um reflexo do que uma realidade. Naquela manhã ensolarada, decidi me aventurar pela Praça do Giraldo, onde a vida pulsava com a energia dos festivais locais. As cores vibrantes das barracas e os risos das pessoas ao meu redor contrastavam com o peso que eu carregava dentro de mim. Enquanto caminhava, lembrei-me de como me sentirá viva na festa tradicional da cidade, quando tudo parecia possível. Mas agora, a euforia se dissipava rapidamente. Quando voltei para casa, ele estava lá, encostado na parede da varanda, olhando para o horizonte. "Você sumiu", ele comentou com um tom leve. A resposta ficou presa na minha garganta, eu não sabia como explicar que estava perdida em meus próprios pensamentos. Nós nos beijamos, lembrei-me do momento em que nossos lábios se encontraram pela primeira vez. Aquela sensação de calor e proximidade parecia tão distante agora. O beijo tinha sido repleto de promessas silenciosas, mas a realidade logo se impôs. O que antes parecia ser uma fuga da solidão tornou-se uma lembrança amarga do que não éramos. No dia seguinte, um evento na cidade atraiu sua atenção e ele mencionou estar ocupado. "Vou encontrar alguns amigos", disse ele com um sorriso despreocupado. Aquelas palavras cortaram como uma lâmina afiada, a ideia de que ele tinha uma vida social vibrante enquanto eu permanecia à margem me deixou inquieta. A solidão começou a se intensificar à medida que os dias se transformavam em semanas. Ele ainda aparecia para ajudar com pequenas coisas na casa, mas cada gesto gentil parecia mais uma obrigação do que um desejo genuíno de estar comigo. A falta de comunicação verdadeira entre nós era palpável, as conversas tornaram-se monótonas e previsíveis. Certa noite, após um desses encontros vazios, nossos lábios se encontraram novamente sob a luz suave da varanda. Mas o beijo agora era diferente, estava repleto de incertezas e dúvidas não ditas. Eu me perguntava se era realmente amada ou apenas uma distração temporária em sua vida agitada. A questão pairava no ar como uma nuvem densa: será que eu era apenas uma sombra em seu mundo? O peso do segredo começava a me sufocar lentamente. Decidi então buscar respostas dentro de mim mesma antes que fosse tarde demais. Naquela noite insone,
enquanto olhava pela janela da varanda para as estrelas distantes, percebi que precisava entender o significado daquela relação para mim. O vazio emocional continuava ali, como um eco distante das promessas não cumpridas. O dilema crescia dentro de mim: seguir adiante ou confrontá-lo sobre o que realmente sentia? O medo da resposta pesava tanto quanto o desejo de encontrar clareza em meio ao caos emocional. E assim segui adiante sem saber qual caminho escolheria na próxima encruzilhada emocional que surgiria diante de mim. A noite caiu sobre Évora, e eu ainda estava perdida em pensamentos. O peso do segredo que compartilhávamos parecia mais denso do que nunca. Enquanto ele se acomodava no sofá, eu tentava encontrar uma maneira de abrir meu coração. A luz fraca da lâmpada iluminava seu rosto, mas não conseguia enxergar o que havia por trás daquele olhar. Você não quer falar sobre nós? Perguntei, tentando quebrar o silêncio que se instalara entre nós. Ele hesitou, como se estivesse buscando as palavras certas. Eu gosto de você, mas é complicado, respondeu, desviando o olhar. Naquela fração de segundo, a insegurança tomou conta de mim. O que significava complicado? Era um sinal de que ele também sentia o peso do nosso relacionamento secreto? Ou apenas uma desculpa para manter a distância? O vazio dentro de mim parecia se expandir enquanto eu esperava por mais. Decidi não deixar a conversa morrer ali. Complicado como? Questionei, forçando-me a manter a voz firme. Você sabe como são as coisas na vizinhança. As pessoas falam, ele disse finalmente, sua expressão revelando uma preocupação que eu não havia notado antes. O medo da exposição me atingiu em cheio. Como poderia construir algo sólido se vivíamos sob essa sombra constante? O desejo de estar perto dele era forte, mas a necessidade de segurança emocional pesava ainda mais em minha mente. Foi então que a campainha tocou. Um amigo meu, que não via há anos, apareceu inesperadamente na porta. A tensão no ar aumentou instantaneamente. Ele olhou para mim com um sorriso despreocupado, mas eu sabia que aquele momento era delicado. Oi? Estava passando e pensei em dar uma olhada, disse meu amigo, entrando sem esperar convite. A atmosfera mudou rapidamente, agora éramos 3 em um espaço onde apenas 2 deveriam estar. O olhar do meu vizinho se tornou cauteloso, e eu podia sentir a pressão aumentar. Conversamos trivialidades enquanto meu coração batia acelerado. O desconforto era palpável, cada risada parecia um eco distante da realidade que estávamos tentando evitar. Quando finalmente me despedi do meu amigo e fechei a porta atrás dele, voltei-me para meu vizinho. Desculpe por isso, murmurei, sentindo um misto de alívio e frustração. Não tem problema, ele respondeu com um sorriso forçado. Mas os olhos dele diziam outra coisa, uma confusão profunda e um desejo reprimido. Naquela noite, decidimos passar juntos mais tempo no sofá em silêncio. A conversa fluiu lentamente até que nos encontramos num momento íntimo novamente. Passamos a noite juntos, mas ao amanhecer percebi que o calor daquela conexão não preenchia o vazio crescente dentro de mim. Enquanto olhava pela janela para os campos ao longe iluminados pelo sol nascente, uma pergunta ecoou na minha mente: seria possível amar alguém assim sem verdadeiramente conhecê-lo? A incerteza me consumia, cada segundo ao lado dele parecia me afastar da clareza emocional que tanto desejava. O dia prometia ser ensolarado em Évora, mas dentro de mim havia uma tempestade prestes a estourar. Precisava confrontá-lo sobre meus sentimentos reais antes que fosse tarde demais. Enquanto tomávamos café juntos na varanda silenciosa, percebi que a dúvida sobre sua sinceridade me atormentava constantemente. E então ele virou-se para mim com um olhar sério: precisamos conversar. O coração disparou, aquela frase soou como um prenúncio de algo maior vindo à tona, algo que poderia mudar tudo entre nós para sempre. O café esfriava entre nós, mas a tensão no ar era palpável. Ele mantinha os olhos fixos em mim, como se tentasse decifrar um enigma que nem eu mesma compreendia. Precisamos conversar.
As palavras dele ecoaram na minha mente, e o coração acelerou. O que ele queria dizer? A pergunta pairava como uma nuvem escura. Sobre o que? Perguntei, tentando manter a voz firme. O silêncio se arrastou, e a luz do sol parecia se esconder atrás das nuvens. Ele hesitou antes de responder, o que só aumentou minha ansiedade. Sobre nós, disse ele finalmente, olhando para baixo, como se as respostas estivessem escondidas no chão da varanda. Aquela palavra, nós, soou estranha e distante. O que realmente éramos? Um casal? Amigos? Ou apenas duas almas perdidas buscando um pouco de conforto? Enquanto ele falava sobre sua vida e suas obrigações, meu pensamento vagava. A rotina dele estava cheia de compromissos sociais e responsabilidades que eu não conhecia bem. Ele mencionou um evento na cidade que ocorreria no próximo fim de semana, algo importante para ele. A ideia de ser apenas uma companhia temporária me deixou inquieta. Você vai? Perguntei, tentando esconder a insegurança na voz. A resposta dele foi uma confirmação rápida, mas o brilho nos olhos não era o mesmo quando falava de mim. Eu tenho que ir, disse ele com um tom que não deixava espaço para discussões. É importante para mim. Aquelas palavras cortaram como uma faca. O evento seria um momento de celebração para ele e eu estaria apenas à margem da sua vida novamente. Senti um vazio crescendo dentro de mim, uma sensação que já havia se tornado familiar ao longo dos últimos meses. A conversa fluiu para outros assuntos superficiais enquanto eu lutava contra a maré de emoções conflitantes. O calor do sol parecia intensificar meu desconforto interno, refletindo a confusão em meu coração. Quando finalmente nos despedimos naquela tarde, um peso imenso pairava sobre meus ombros. Caminhei pela cidade depois disso, observando as ruas movimentadas e as pessoas rindo nos cafés. Cada risada parecia ecoar minha solidão ainda mais forte. No dia seguinte, tomei coragem e decidi ir ao evento que ele mencionara. Queria entender melhor seu mundo e ver onde eu me encaixaria nele, ou se realmente havia um espaço para mim. Ao chegar ao local festivo, a música vibrante encheu o ar com promessas de alegria e conexão. Mas ao entrar na sala cheia de rostos conhecidos dele, senti-me como uma intrusa em uma história que não era minha. Ele estava cercado por amigos e conhecidos, todos sorrindo enquanto conversavam animadamente entre si. Eu era apenas uma sombra à parte deles. A cada interação dele com outras pessoas, a dúvida aumentava dentro de mim: será que nossa conexão era verdadeira ou apenas uma distração passageira? O vazio emocional persistia como um eco distante em minha mente. Foi então que decidi confrontá-lo sobre meus sentimentos reais naquela noite iluminada por lanternas coloridas e risos ensaiados. Precisava saber se havia algo mais entre nós ou se tudo não passaria de ilusões construídas sob a luz suave da varanda. O tempo estava passando rapidamente, precisava agir antes que fosse tarde demais para entender o verdadeiro significado daquela relação secreta que tanto me intrigava e atormentava ao mesmo tempo. A noite estava envolta em uma atmosfera carregada de expectativa. A luz suave da varanda parecia fazer ecoar meus pensamentos, enquanto eu ponderava sobre o que diria. Ele chegou, como sempre, com um sorriso que escondia mais do que revelava. O olhar dele era familiar, mas havia uma distância que não conseguia ignorar. Você tem um momento? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ele assentiu, e juntos nos sentamos na varanda, o silêncio entre nós se tornando palpável. O cheiro das flores ao redor misturava-se ao aroma da noite quente. Sobre nós, eu tenho algumas dúvidas, comecei, hesitante. Ele me olhou com curiosidade, mas não disse nada. Era o momento de abrir meu coração. Sinto que estamos perdendo algo importante. Ele franziu a testa, e por um instante, a luz da varanda pareceu ficar mais fraca. O que você quer dizer? Sua voz era calma, mas havia um toque de ansiedade. Eu não sei se isso é real, confessei. Às vezes, sinto que é apenas uma fuga do vazio que carrego.
As palavras saíram como um desabafo esperado há muito tempo. Ele hesitou antes de responder. Eu também tenho meus medos, disse finalmente. Mas o que temos é especial. A sinceridade em sua voz me fez questionar se ele realmente entendia a profundidade da minha angústia. Então ele compartilhou algo inesperado sobre seu passado, uma história de amor perdida e promessas quebradas. Aquela revelação me deixou atordoada, percebi que suas feridas eram tão profundas quanto as minhas. Mas ao mesmo tempo, essa conexão não parecia suficiente para preencher o vazio entre nós. Você acha que podemos construir algo verdadeiro? Perguntei, sentindo a urgência da resposta. Não sei, ele respondeu com sinceridade. Talvez estejamos apenas buscando consolo um no outro. Essas palavras ressoaram dentro de mim como um eco distante. O silêncio voltou a nos envolver enquanto as estrelas brilhavam no céu claro acima de Évora. O peso da dúvida pairava entre nós como uma nuvem escura prestes a desabar. Naquela noite, enquanto eu tentava dormir, os pensamentos giravam como folhas levadas pelo vento. O vazio permanecia intacto, mesmo os momentos mais intensos não conseguiam preencher o espaço solitário que habitava meu coração. Amanhã seria dia de festa na Praça do Giraldo. As tradições locais prometiam alegria e celebração, mas eu sabia que essa felicidade seria apenas uma máscara para o meu estado interior. A ideia de vê-lo lá me deixava inquieta. Como poderia aproveitar a festa sabendo que nossa relação era tão frágil? Decidi que precisava de clareza antes do evento. Se continuássemos assim, corríamos o risco de nos perdermos ainda mais em meio às ilusões criadas sob a luz da varanda. Meus sentimentos estavam confusos e eu precisava tomar uma decisão, abrir meu coração ou romper os laços que já pareciam tão tênues. O dia amanheceu claro e ensolarado em Évora, mas dentro de mim havia uma tempestade prestes a se formar. Estava na hora de enfrentar meus medos e descobrir se valeria a pena lutar por algo tão incerto ou se deveria seguir em frente sozinha novamente. A dúvida me acompanhou enquanto eu me preparava para o evento, em cada passo em direção à praça trazia consigo a incerteza sobre nosso futuro juntos ou separados. O evento na Praça do Giraldo estava em pleno andamento, e a atmosfera vibrante contrastava com a inquietação que me consumia. As luzes coloridas dançavam nas paredes antigas, enquanto as vozes alegres ecoavam ao meu redor. Contudo, eu não conseguia me conectar com aquela alegria. Cada risada parecia um lembrete do vazio que sentia em meu coração. Ele apareceu, como sempre, com seu sorriso caloroso e aquele jeito despreocupado que tanto me atraía. Mas, ao olhar para ele, uma sombra de dúvida se instalou em minha mente. A conexão que uma vez pensei ser profunda agora se mostrava frágil e superficial. Você está linda, disse ele, enquanto pegava minha mão de forma carinhosa. Aquele gesto familiar me fez lembrar dos momentos em que acreditava que estávamos construindo algo significativo. Mas o que realmente estávamos construindo? O peso do segredo pairava entre nós como uma nuvem escura. Vamos dançar, ele sugeriu, puxando-me para a pista improvisada. Enquanto nos movíamos ao som da música, tentei me deixar levar pela energia ao nosso redor, mas era como se houvesse um vidro invisível separando-nos. Nossos corpos se moviam juntos, mas minha mente vagava. A dança terminou e ele se afastou um pouco, buscando meus olhos. O que você está pensando? Perguntou, a preocupação transparecendo em seu tom. Nada, respondi automaticamente, mas a verdade era que tudo estava borbulhando dentro de mim. O medo de ser descoberta e o receio de não ser o suficiente para ele eram apenas algumas das questões que me atormentavam. Um grupo de conhecidos se aproximou e logo as conversas animadas preencheram o espaço entre nós. Ele começou a interagir com eles, rindo e contando histórias enquanto eu permanecia à margem, observando o brilhar no meio da multidão. A sensação de estar invisível aumentou meu desconforto. Eu não era apenas uma espectadora, eu precisava ser parte da vida dele. Quando a noite chegou ao fim e as pessoas começaram a se dispersar, senti uma urgência crescente dentro de mim.
Precisamos conversar, disse eu quando finalmente ficamos sozinhos novamente. Ele hesitou por um momento antes de concordar com um aceno de cabeça. Encontramo-nos na varanda da minha casa sob o céu estrelado de Évora. O silêncio entre nós parecia ensurdecedor enquanto buscávamos as palavras certas para expressar nossos sentimentos confusos. O que estamos fazendo? Perguntei finalmente, minha voz tremendo levemente. Eu, não sei, ele respondeu honestamente, os olhos fixos no chão em busca de respostas que pareciam escapar dele também. Nesse instante, percebi que ambos estávamos perdidos em nossas próprias incertezas, ele também sentia o vazio que eu tentava ignorar. O desejo ardente por algo verdadeiro colidia com a realidade amarga do nosso relacionamento superficial. Talvez devêssemos dar um tempo, sugeri hesitante, mas ao mesmo tempo decidida a não continuar nessa incerteza interminável. A expressão dele mudou instantaneamente, havia uma mistura de surpresa e preocupação em seu olhar. Você está falando sério? Sim, respondi firme, embora meu coração estivesse despedaçado por dentro. A noite se arrastou enquanto discutíamos nossas opções, e cada palavra parecia pesar mais do que deveria. Quando finalmente nos despedimos naquela varanda sob as estrelas silenciosas, eu sabia que algo havia mudado irreversivelmente entre nós. O vazio agora era mais palpável do que nunca, talvez fosse hora de encarar essa realidade sozinha mais uma vez. A manhã seguinte chegou com um peso que parecia insuportável. O sol entrava pela janela da sala, mas sua luz não conseguia aquecer meu coração. Olhei em volta, as paredes da casa pareciam mais frias do que nunca. O vazio que antes era apenas uma sombra agora se tornará uma presença constante, como um eco de algo que nunca se concretizou. Decidi sair para caminhar pelas ruas de Évora. As calçadas portuguesas, com suas pedras irregulares, refletiam a beleza da cidade, mas eu estava distante, perdida em pensamentos. A Praça do Giraldo pulsava com vida, mas eu me sentia como um espectador em minha própria existência. As risadas e conversas ao meu redor eram apenas murmúrios sem significado. Enquanto caminhava, lembrei-me de momentos passados, os festivais, as tradições locais que me enchiam de alegria. Mas agora, tudo parecia distante. Um grupo de pessoas dançava ao som de uma música tradicional e eu hesitei em me juntar a eles. A ideia de ser vista ali sozinha me assustava. Retornei para casa e encontrei o vizinho na varanda. Ele estava ali, como sempre, mas havia algo diferente em seu olhar. Você parece pensativa, disse ele, tentando quebrar o silêncio que nos cercava. É só, muita coisa na cabeça, respondi evasivamente. Ele se aproximou e a tensão entre nós era palpável. Se precisar conversar, começou ele, mas as palavras ficaram suspensas no ar. A conversa fluiu lentamente até que ele mencionou um evento social que ocorreria naquela noite. Deveríamos ir juntos, sugeriu ele com um sorriso esperançoso. Olhei para ele e vi não apenas um vizinho prestativo, mas alguém que talvez quisesse mais do que apenas momentos furtivos. Contudo, a ideia de expor nossa relação ao mundo me deixou inquieta. Não sei se estou pronta para isso, confessei. Ele franziu a testa e a expressão dele mudou sutilmente. Às vezes é preciso arriscar, disse com um tom mais sério. Aquela frase ecoou em minha mente enquanto eu ponderava sobre o futuro. Eu desejava arriscar? Ou simplesmente queria manter o status quo? O dilema crescia dentro de mim como uma tempestade prestes a estourar. Naquela noite, decidi ir ao evento sozinha. A atmosfera estava vibrante, as luzes brilhavam e a música preenchia o ar com promessas de alegria e conexão. Mas enquanto observava os casais dançando e rindo juntos, uma solidão profunda tomou conta de mim novamente. Foi então que vi o vizinho entrando com outra mulher ao seu lado. Eles riam e conversavam intimamente, como se fossem amigos há muito tempo. Meu coração afundou no peito, aquela cena era o reflexo exato do que eu temia, ser apenas uma distração passageira na vida dele.
Senti um nó na garganta enquanto me afastava da festa e buscava refúgio em uma esquina tranquila da praça. A música ainda soava ao fundo, mas tudo parecia distante agora. Ele não me viu partir, não havia mais espaço para palavras ou promessas vazias entre nós. A realidade se impôs com força total, o vazio continuaria ali, mesmo quando estivéssemos juntos ou separados. O peso da decisão final pairava sobre mim como uma nuvem escura prestes a desabar. Era hora de encarar essa verdade solitária. Talvez fosse melhor seguir sozinha do que viver à sombra de algo que nunca poderia ser real.